Nesta videoaula, falaremos sobre plano de aula, tomando por base o modelo de plano de aula disponível na guia mídias desta disciplina, ok? Para que serve o plano de aula? Antes de eu falar sobre esse slide, vale a pena dizer que eu estou falando de um contexto no qual vocês não são professores. É um contexto no qual vocês estão procurando a oportunidade no mercado de trabalho, tá? Então é um plano de aula voltado para que você use ele numa possível entrevista, aula teste, por aí vai, antes de ingressar no cargo, tá bom? Depois que você ingressar, você vai cansar de fazer plano de aulas de acordo com as normas da escola, ok? Então, para que serve esse plano de aula nesse contexto? Primeiro, ele serve para você planejar a sua aula teste. Quando você vai escrever um plano de aula, você já começa a imaginar como vai ser a sua aula e você se planeja melhor para aquele momento em que você estará provavelmente nervoso ou nervosa na frente de uma banca, ok? O plano de aula também serve para mostrar que você é uma pessoa organizada, porque você teve que se planejar para dar aquela aula e o plano de aula mostra que você se planejou. Além disso, ele também serve para apontar algumas coisas que você não vai conseguir fazer naquele curto espaço de tempo. Então, às vezes a aula teste dura 50 minutos, que seja. Só que se você tivesse de fato numa escola, aquela aula vai gerar coisas, às vezes para o aluno fazer em casa, atividade, uma pesquisa, enfim. Então seria legal que nesse plano de aula, talvez tivesse apontado alguma coisa que você fosse fazer com os alunos, ok? E também serve para tempo de segurança, mostrar que você, primeiro segurança para você, porque você pode planejar a sua aula antes, né? E também segurança para quem vai te contratar, porque mostra que você é uma pessoa organizada e se você fizer a aula de acordo com o seu plano de aula, né? Também não adianta você fazer um plano de aula e no momento da aula você fazer outra coisa completamente diferente, né? Mas passa segurança também para aquela pessoa que vai te contratar, ok? Bom, quais são os tópicos que estão no modelo, tá? Então, no modelo que vocês têm, a primeira parte que vai aparecer é o tema. Então, se você vai dar uma aula teste, é preciso que você deixe claro no seu plano de aula sobre qual tema é aquele plano de aula. Existem algumas situações em que você vai ter que preparar mais de uma aula teste até. Então, você vai ter que levar um plano de aula para cada tema que você preparou a sua aula, ok? Aí pode ser diverso, né? Leis de Newton, primeira lei, segunda lei, terceira lei, enfim. Tem vários temas aí. O objetivo é aonde você quer chegar com essa aula, né? Qual é o seu objetivo? O que você espera levar o aluno a alcançar? Que habilidade e competência você espera desenvolver nessa aula teste? Entre aspas, né? Imaginando que seria uma aula voltada para alunos de um certo contexto. Eu já estou entrando na próxima parte, que é o público-alvo. Então, é muito importante que seu plano de aula defina qual é o público-alvo, porque a partir do público-alvo, o seu objetivo pode ou não fazer sentido, entende? Tá? Então, sei lá, essa aula é uma aula que eu planejei destinada a alunos do primeiro ano do ensino médio, na escola tal, tal e tal. Aqui, se torna, né, para você poder definir bem seu público-alvo, seu objetivo, é muito importante conhecer previamente a escola, né? Isso a gente já tem comentado ao longo desse curso, né? Não adianta você querer fazer um plano de aula imaginando uma escola padrão, como se todas as escolas fossem iguais. Não, cada escola tem o seu contexto. Se você conhece bem o contexto da escola, você consegue elaborar uma aula, um plano de aula mais adequado àquela escola, ok? Quais são os pré-requisitos que os alunos vão precisar? Porque, afinal de contas, dependendo do assunto que você vai trabalhar, você pode prever que eles têm que ter visto alguma coisa antes, né? Por exemplo, de repente você vai querer fazer uma análise vetorial de força e você gostaria que ele já tivesse tido uma noção de leis de Newton, por exemplo. Então, no pré-requisito você já vai deixar muito claro o que o aluno tem que ter visto antes para poder ver aquilo que você vai trabalhar em sua aula, ok? O outro tópico que está no modelo é o conteúdo, né? Não confundir com o tema, tá? O tema é o tema geral e o conteúdo é o que de fato você vai abordar, qual é o teor da sua aula, tá? É óbvio que você vai colocar o conteúdo de maneira sucinta, né? O seu plano de aula não pode ter mais de 2 páginas. Se você conseguir fazer um plano de aula com 1 página, é mais fácil. Imagina a seguinte situação: a banca está lá sentada, além de assistir a sua aula, ela quer dar uma olhada no plano de aula, enquanto você está falando.
Se o seu plano de aula tiver muitas páginas, ela pode se perder procurando, né, saber o que você está falando, que pé do plano de aula que você está, e às vezes ela não consegue ficar muito atenta. Se você consegue fazer o plano de aula com uma página sucinta, a pessoa consegue passar o olho, observar o que está fazendo sem se perder. É mais eficiente, entende? A metodologia, né? De que maneira você pensa em dar a sua aula? É uma aula que você pensa em dar de maneira expositiva? Você vai usar data show? Enfim, como é que você pensa em dar essa aula? Tá? Na metodologia, também seria importante se apontarem se vai haver alguma forma de avaliação posterior ou anterior, enfim. E se houver, você descrever como seria essa avaliação de maneira sucinta. Você poderia até, se fosse o caso, criar um próximo tópico antes das referências para falar de avaliação. Tá? Vale lembrar que é de se esperar de um professor da educação básica que ele consiga fazer uma avaliação contínua. Tá? Bom, e no final você vai colocar quais foram as suas referências. Né? Aqui está no singular, às vezes pode ser uma referência só, mas se foram várias, você vai colocar no plural. Então, de repente, você usou algum site para ter alguma ideia, você usou um livro, enfim. Quais foram as suas fontes? Né? E aqui vão as últimas dicas para o seu plano de aula, tá? Isso já pensando no momento da seleção. É sempre bom imprimir cópias a mais, né? Imprevistos acontecem. Imagina se chegar lá, você imaginava que na banca teria 3 pessoas e tem 5. Fica chato, né? Tem que ir plano de aula. É legal você imprimir um pouco a mais. Faça o plano de aula e leve para a seleção, mesmo que não seja solicitado a você. Se você quiser, mesmo quando não é solicitado, você já tem uma aula planejada, tem uma carta na manga, entende? Mostra que é uma pessoa planejada e preparada. E pratique. Você fez o plano de aula, se você não praticar, não executar a sua aula, você corre o risco de na hora de dar aula se perder. Entende? Se pratique diante do espelho, chama a mãe, chama a pai, chama o colega, enfim, pratique. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu estou aguardando ansiosamente pelo plano de aula de vocês.